Como é que fica então a representação gráfica da magnitude do polo na origem, que é esse caso aqui? O que eu quero então é o 20 log na base 10, né, do módulo de 1 sobre j ômega. Isso aqui vai ser menos 20 log do módulo de j ômega. E menos 20 log do módulo de j ômega é também menos 20 log. O módulo de j ômega é ômega, né? Então, menos 20 log de ômega. Ou seja, eu tenho uma reta decrescente de 20 dB por década, e essa reta vai cruzar o 0 dB exatamente na frequência 1, que é o 10 a 0, né? Então aqui eu vou cruzar o 0 e eu vou inserir aqui uma reta que decresce 20 dB por década. Nesse caso aqui, não é uma aproximação. Nesse caso eu tenho exatamente esse gráfico aqui para essa função, né? Não existe aproximação assintótica. Essa é a reta verdadeira que representa a magnitude do polo na origem. E como é que fica a fase do polo na origem? Eu preciso então da fase de 1 sobre j ômega, que é menos a fase de j ômega, e para qualquer ômega positivo, né, a fase de j ômega vai ser 90 graus. Então eu vou ter menos, que é esse menos aqui, né, 90 graus, que é a fase de j ômega. Portanto, novamente aqui eu tenho um gráfico que não é uma aproximação. Aqui é a curva correta, menos 90 graus. Então, para qualquer frequência, a fase vai ser menos 90 graus. Esse é o sistema integrador, né? A gente sabe que o sistema integrador tem fase 90 graus para qualquer frequência. O próximo caso aqui é o zero na origem, né? Ao contrário do polo na origem. Então esse aqui é o sistema derivador, né? Eu pego e multiplico o espectro por j ômega. Vamos ver como é que fica a magnitude. Eu quero então 20 log da magnitude de j ômega. Então eu quero 20 log da magnitude, né? O valor absoluto de j ômega vai ser ômega. Então só mudou o sinal. Aqui eu ganho 20 dB por década, né? E cruzo o 0 dB na frequência 1. Né? Quando eu tenho ômega igual a 1, vou ter 0 dB. Então eu vou colocar essa reta aqui na frequência 1, que é 10 a 0. Ele vai cruzar o 0 dB. Está aqui. Novamente, não é uma aproximação. Esse aqui é mais um caso exato. O zero na origem. E como é que fica a fase do zero na origem? Bom, eu quero então a fase de j ômega. E a fase de j ômega, para qualquer ômega positivo real, é 90 graus. Eu tenho um número puramente imaginário, então a fase é 90 graus. Portanto, para qualquer frequência, eu tenho a fase mais 90 graus aqui para o zero na origem, que é o sistema derivador, né? Multiplicar por j ômega, o espectro de um sinal, corresponde a operar a derivada temporal do sinal. Então, vimos o polo na origem, o zero na origem, e agora, finalmente, o último caso que a gente vai tratar aqui é o ganho constante. Então, esse é um sistema estático, né? Não é um sistema dinâmico, não é um sistema com memória. A saída só depende da entrada
naquele instante de tempo, né? É extremamente simples aqui o que acontece com a magnitude, né? A magnitude vai ser 20 log do módulo de K. Vamos fazer um exemplo aqui. Exemplo, eu tenho H de ômega igual a 100. É um sistema que amplifica a entrada em 100 vezes, né? Pega a entrada e multiplica por 100. Então, eu teria, para esse exemplo, 20 log do módulo de 100, que é 20 log de 100. O log de 100 sempre é log na base 10 aqui, né? O log de 100, então, é 2. 20 vezes 2 vai dar 40. Eu tenho, então, 40 dB. Para esse sistema, o ganho vai ser 40 dB para qualquer frequência. Porque o ganho em escala linear, né, é 100, então 100 em escala dB é 40, né? Porque é 10 ao quadrado, aí vezes 20, 40. Então, para esse sistema de ganho 100, ganho constante 100, eu vou ter um ganho constante 40 dB aqui no diagrama de Bode. E a fase desse sistema, vamos colocar aqui de novo o sistema que é o nosso exemplo de ganho constante, é o H de ômega igual a 100. A fase, eu quero saber quem é a fase dessa constante K, no caso a fase do número 100, que é um número real positivo, portanto a fase é 0. E a fase sendo 0, eu vou traçar ali o gráfico para 0, e essa fase independe da frequência, né? Porque essa resposta em frequência é constante, não depende da frequência. Então tá aqui, para ganho constante eu tenho magnitude constante, é só fazer 20 log desse valor do ganho, e fase constante 0, né? Assumindo aí que o ganho é real, que é os casos que que representam os casos que a gente encontra na prática, né? O ganho sempre vai ser um valor real.